Olá, eu sou o Diogo Rodrigues, médico oncologista do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro e também diretor educacional do LACOG-GU. Nós, do LACOG-GU, estamos aqui na cidade de São Francisco cobrindo o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, focado em oncologia geniturinária e passando junto com Oncologia Brasil as principais novidades desse congresso. Hoje, a gente teve algumas apresentações bastante interessantes falando de uma doença que não é muito lembrada muitas vezes quando a gente fala em oncologia geniturinária, nesses congressos grandes, que é o tumor de testículo, principalmente o seminoma. Em primeiro lugar, a gente teve uma atualização dos grupos prognósticos do Consórcio Internacional de Câncer Germinativo. Então, foi apresentado uma nova coorte de pacientes com quase 4 vezes o número inicial de pacientes com seminoma, mostrando que com os novos tratamentos nos últimos 25 anos, houve uma melhora na sobrevida global dos pacientes, tanto de bom prognóstico quanto de prognóstico intermediário, pacientes com seminoma. Então, os pacientes com seminoma de bom prognóstico atualmente, 95% deles estão vivos em 5 anos, enquanto que aqueles de prognóstico intermediário, 87% deles estão vivos em 5 anos, ou seja, são números muito interessantes quando a gente consegue usar os tratamentos que são mais recentes, que já estão difundidos na nossa prática clínica. Além disso, houve aí uma sugestão de uma nova forma de eventualmente estratificar os pacientes com seminoma. A gente sabe que os pacientes com seminoma, a gente só tem o bom prognóstico e o prognóstico intermediário. Os pacientes com prognóstico intermediário são aqueles que apresentam metástases viscerais que não metástases pulmonares. E aí, nessa nova avaliação, sugere-se que o paciente que apresenta uma elevação do LDH acima de 2,5 do seu normal poderia ter um prognóstico um pouquinho pior do que aquele paciente de bom prognóstico normal. Então, e aí ele ficaria aí entre o paciente de bom prognóstico e o paciente de prognóstico intermediário. Então, a gente ainda não sabe se vai ser proposta uma nova estratificação para os pacientes com seminoma ou se vai se criar um subgrupo dentro do bom prognóstico ou do prognóstico intermediário. Então, é uma coisa interessante para a gente ficar de olho e, eventualmente, na nossa prática clínica, lembrar de solicitar o LDH e ficar de olho se ele estiver elevado. O outro estudo é o estudo SEMITEP, que é um estudo francês, um estudo fase 2, que avalia se todo paciente com seminoma que faz quimioterapia baseada em EP, e aí os 4 ciclos de EP de etoposide com cisplatina que a gente costuma fazer, todos os pacientes precisam completar os 4 ciclos. E como é que esse estudo foi feito? Os pacientes faziam 2 ciclos de EP, e após os 2 ciclos eles faziam um PET com FDG, um PET scan com FDG. Se o PET scan estivesse normal, esse paciente não fazia os 2 ciclos subsequentes, ele fazia apenas um ciclo de carboplatina isolado. E o estudo mostrou que aí um percentual razoável de pacientes tem uma resposta completa após o segundo ciclo de EP. E quando você compara os pacientes que não tiveram uma resposta boa e terminaram o ciclo de EP com aqueles que tiveram uma resposta boa e fizeram um ciclo de carboplatina, aparentemente a sobrevida global é parecida, estatisticamente parecida. É importante a gente entender que esse estudo ele não deve mudar a nossa prática clínica, é um estudo que, ao meu ver, e de muitos aqui com quem a gente falou, é um estudo extremamente interessante porque pode sugerir que no futuro essa prática vai ser mudada e a colocação do PET nesse momento ainda tem que ser vista de uma forma um pouco mais exploratória, mas é um estudo muito interessante que mostra que talvez a análise metabólica precoce pode poupar alguns pacientes de quê? De terminar a quimioterapia, os 4 ciclos de quimioterapia e ter os eventos, principalmente tardios, toxicidade ototoxicidade, neurotoxicidade, eventualmente evento cardiovascular, alguns pacientes podem ser poupados ao fazer uma quantidade menor de quimioterapia. Então é isso, continue acompanhando a nossa cobertura. Tchau!